O encontro de presidentes do Mercosul na Argentina deixou Lula em uma sinuca de bico. O Brasil assumiu a presidência do bloco e pode exercer influência no esforço da Venezuela em voltar para o grupo. O líder do Uruguai se colocou radicalmente contra, citando a falta de compromisso de Nicolás Maduro com a democracia, uma das exigências na Carta Orgânica do Mercosul. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui para falarmos mais a respeito disso. Favalli, boa noite a você. Se, por um lado, o presidente Maduro não é um exemplo de democrata, a Venezuela, como Estado, poderia ser interessante para o bloco? Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos vê. Eu vou usar a expressão que ficou imortalizada por um programa de perguntas e respostas nos Estados Unidos, o Jeopardy, que quem chegava no final da competição era perguntado a tal pergunta de $1 milhão, a mais valiosa. Trago para a nossa realidade aqui. O que significa trazer a Venezuela para o Mercosul? Vale a pena? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão ou de alguns bilhões de barris de petróleo. Eu vou chegar lá. Vamos olhar um traço do que é a economia da Venezuela, que eu chamei aqui de montanha-russa. Eu vou usar um arco de tempo que não é tão grande assim. Vamos começar em 2014, quando a Venezuela literalmente faz um mergulho na perda do seu PIB. Inacreditavelmente, em 6 anos, houve a perda de 75% do produto interno de um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Houve uma reação quando ele chegou aqui nesse fundo de poço, né? Então, uma projeção começa a subir aqui em 2021, teve um aumento de 13% do PIB, porque subiu o preço do petróleo no mercado internacional, houve um aumento do consumo interno na Venezuela, que passou a ter o setor de serviços algo muito importante para a sua economia. E aí os economistas, eu estou citando o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o próprio Banco Central da Venezuela, projetando para um 2022, 2023, um cenário melhor. Talvez aqui mais uma alta de 5% do PIB. Essa era a previsão no final de 2022 para 2023, nessa montanha-russa. Aí usei essa analogia aqui que o carrinho da montanha-russa quebrou em 2023. Não foi nada disso. Se a gente pegar o primeiro trimestre de 2023, que a gente já tem dados consolidados, a gente já caminha para o segundo semestre de 2023, no primeiro trimestre, a expectativa versus a realidade na Venezuela. Houve uma inflação de 400% em comparação ao mesmo período do ano anterior e uma queda de 8,5% do PIB. Ou seja, essa realidade que se acreditava que poderia haver um aumento aí do produto interno bruto, da capacidade econômica da Venezuela, não se concretizou, pelo menos por enquanto. Então tem uma resposta. Mas será que vale colocar no Mercosul um país que tem essas características econômicas? Mas a Venezuela é uma quimera, é um monstro que parece saído de algum livro de literatura ou algum de uma mitologia. Não se explica apenas olhando a economia. Vamos seguir. Eu falei da maior reserva de petróleo do mundo. Vamos aos números absolutos. São 270 bilhões de barris de petróleo, ou quase 271 bilhões de barris. Você já se perguntou quanto que cabe num barril de petróleo? Está aqui. São quase 159 litros, ou seja, 159 litros vezes 271 bilhões. É muito petróleo, é a maior reserva de petróleo do mundo. Eles são ricos em hidrocarbonetos, também tem muito gás natural, 201 bilhões de metros cúbicos, lembrando que um metro cúbico são 1.000 litros. Só que olha a situação da indústria venezuelana. 40% da capacidade industrial instalada na Venezuela está funcionando, ou seja, 60% da capacidade industrial da Venezuela está ociosa. Olhando para esses números aqui, nós temos um parceiro que tem a maior reserva de petróleo do mundo, dentro de um bloco cuja energia é um fator muito importante, passa a ser então um player apetitoso para o Mercosul, e 40% da capacidade instalada significa que você pode vender para 60% dessa produção que está aí à deriva. Passa a ser, de novo, um player importante. Só que a Carta Orgânica do Mercosul tem um dos seus pilares, tem uma regra pétrea, que foi muito baseada na regra
que estabeleceu a União Europeia, que é a alternância do poder, o respeito à democracia. E aqui a gente tem o chavismo, que começa a ser concretizado a partir de 1999, com a vitória de Hugo Chávez, fica no poder sem alternância até 2013, ele só sai do poder porque ele perde a luta para o câncer, então o seu vice assume Nicolás Maduro, que está no poder até hoje. Então, o chavismo ou o madurismo, o bolivarianismo que começa em 1999, não dá chances dessa alternância no poder. Aqui tem uma das cláusulas do Mercosul que é praticamente rasgada. Por outro lado, nós estamos falando de uma grande reserva de petróleo, a maior do mundo, uma capacidade industrial que está muito debilitada, e aí o resto do Mercosul poderia usufruir desses recursos. Só que uma questão acaba derrubando a outra, e aí é a sinuca de bico que o Lula acabou se colocando. É a favor de uma volta da Venezuela? Aparentemente sim. Agora, todos os outros países, a exemplo do Uruguai e da Argentina, também tem peso de voto. E o Uruguai parece que não vai aceitar nada disso.